Então, boa noite, queridas, sejam bem-vindas. Nós estamos aí nesse processo da leitura da Ciranda das Mulheres Sábias. Achei muito lindo a leitura da terça-feira, né, dessa semana. E hoje nós vamos começar com preces de gratidão pelas velhas perigosas e suas filhas sábias e indomáveis que alegram a nossa vida. Eu falei que talvez a gente terminasse hoje, porque os textos são bem curtinhos, sabe? E depois entra com uma biografia secreta. Bom, talvez a gente não consiga terminar hoje, não, mas vamos lá. Se a gente não terminar, na semana que vem, na terça-feira, até semana que vem, com certeza, a gente encerra esse livro, para a gente começar um novo, que aí é Mulheres que Correm com os Lobos, que já é um livro bem, assim, mais denso, que aí eu vou ver com vocês a questão do horário, da participação das pessoas, porque já vai ser uma leitura que vale a pena acompanhar mesmo, sempre, sem deixar acumular, né? Mas vamos lá. Primeira prece. Por todas as idosas do mundo, cada uma e de cada tipo que já tenha sido criado, aquelas que foram levadas com delicadeza pelas ondas e aquelas que quase naufragaram em quantidades de tempestades e borrascas, aquelas que se agarraram a destroços por tempo suficiente para cobrir metade da distância e, a partir dali, conseguiram avistar a terra firme. Pelas velhas que, em todas as suas diversidades, tristezas e talentos, agora estão tímidas ou determinadas, meio em desalinho ou bem arrumadas, mas mesmo assim altivas e de quadris largos. Pelas tribos das grandes idosas, com todas as suas penas e peles, todas as suas folhas, couros e saias, todas as roupas guerreiras, em pleno traje de combate, suas asas, faixas e chales, com seus broches cerimoniais, seus colares e cetros de autoridade, em todo o seu orgulho atlético e terno, em todos os seus bicos e caudas, filós e tules que reluzem e farfalham, em toda a sua sensualidade, seu caminhar vagaroso, em todos os seus comportamentos inesperados e revoltantes, em todas as suas excentricidades e toda a renda e pintura tribal, em todas as cores do seu clã e insígnias de poder, com todo o seu temperamento feroz e bondoso, de olhos brilhantes, por todos os seus costumes generosos e de preservação, por todo o seu supremo cuidado para que a decência, a vida criativa e o carinho pela alma não desapareçam da face da terra, por toda essa abençoada beleza que se encontra nelas. Por elas, peçamos em prece que a força e a cura caiam direto nos ossos da sua coragem para sempre. Segunda prece. Por todas as mulheres mais velhas, matreiras, que estão aprendendo quando chegou a hora certa de dizer o que precisa ser dito e não se calar, ou calar-se quando o silêncio for mais eloquente que as palavras. Por todas as velhas em formação, que estão aprendendo a ser gentis quando seria tão fácil ser cruel, que conseguem ver que podem cortar quando for necessário, com um corte afiado e limpo, que estão praticando a arte de dizer verdades totais com total compaixão. Por todas as que rejeitam as convenções e preferem apertar as mãos de desconhecidos, cumprimentando-os como se os tivessem criado desde filhotinhos, e os tivessem conhecido desde sempre. Por todas as que estão aprendendo a chacoalhar os ossos, balançar o barco e a cama, além de acalmar as tempestades. Por aquelas que são as guardiãs do azeite para a lâmpada, que se mantêm em silêncio no culto diário. Por aquelas que cumprem os rituais, que se lembram de como fazer fogo a partir da simples pederneira e paina.
por aquelas que dizem as antigas orações que se lembram, por aquelas que dizem as antigas orações, que se lembram dos símbolos, das formas, das palavras, das canções, das danças, e do que no passado os ritos tinham o objetivo de instaurar, por aquelas que abençoam os outros com facilidade e frequência, por aquelas mais velhas que não têm medo, ou que têm medo, e que agem com eficácia de qualquer modo, por elas, que vivam muito, com força e saúde, e com um imenso espírito aberto aos ventos. A prece 3. Pelas avós nas cozinhas, de cujas mãos, corações e mentes vêm muitos tipos de alimento, doces, agridoces, fortes, suaves, picantes, alimentos que perduram na alma muito depois do primeiro registro do sabor na mente. Por todas as desbravadoras que desafiaram a morte, as corajosas Omás e Bubis, assim como todas as bravas Nonas e Zias, que são exemplos vivos do que significa ter, ao mesmo tempo, um corpo físico e uma alma. Por todas as tradicionais e pelas donas sábias, tranquilas como rios, e igualmente propiciadoras de vida a quem chega por acaso ou em fuga às suas margens. Por todas as velhas que acalmam e ajudam a curar, não importa quem seja que elas toquem. Por pior que seja a condição em que encontrarem a pessoa. Por todas as que, pelo menos uma vez, tenham viajado para muito longe para alcançar os gravemente feridos que os outros não veem, ou que se recusam a tocar. Pelas que ousam dar abrigo. Então, deixa eu só ler isso aqui de novo para melhorar essa entonação aqui, só um minutinho. Por todas as que, pelo menos uma vez, tenham viajado para muito longe para alcançar os gravemente feridos que os outros não veem ou que se recusam a tocar. Pelas que ousam dar abrigo a anjos que chegam sem se fazer anunciar. E pelas que se compadecem de animais abandonados. Pelas velhas que aparecem sujas com salpicos de tinta ou adornadas com ideias radicais, ou que simplesmente surgem por um bom motivo quando mais ninguém ousa. Por elas, que sempre sejam corajosas, que suas almas sejam protegidas por muitas outras, pois ao nosso mundo carente, elas trazem recursos conquistados a duras penas. Prece 4. Por todas as tias perspicazes e todas aquelas que se postam como avós guardiãs para qualquer alma necessitada. Por aquelas que acolhem filhas e filhos, de sangue ou não, com a mesma facilidade e compatibilidade com que as flores acolhem as abelhas. Pelas calé, as queridas, ou seja, qualquer mulher mais velha que seja amada por uma mais jovem. 5 segundos mais jovem ou 1000 anos mais velha, não importa. Por todas as idosas que estão tecendo uma vida vigorosa, preenchendo a trama com no mínimo um fio de ousadia, 2 fios de impetuosidade e 3 de sabedoria. Por las ancianas que com veemência perdoam, desembaraçam, fazem expansões inspiradas, desvios, recuos e consertos na vida e nos seus relacionamentos, para que as almas menos experientes vejam e aprendam a fazer o mesmo, sem constrangimento. Por todas as mulheres das raízes, as litas de preto, todas as velhinhas das igrejas com suas coroas fabulosas, todas as que usam renes sares para cobrir a cabeça na presença dos mais velhos e do sagrado, as que usam a mantilha e carregam o rosário, todas as que usam túnicas nos tons de açafrão e do marrom avermelhado, por todas as que usam o dharma como seu traje principal para todas as ocasiões,
por aquelas que usam o antiquíssimo hijab e as que puxam o sagrado talit franjado por sobre a cabeça para estar mais uma vez na tenda da antiga Sarai, por aquelas que usam o solidel feito de contas e pelas que usam o arco-íris e chuvas de estrelas na cabeça e arrumam o cabelo no formato de flores de abóbora, por todas aquelas em montes sagrados e em cachoeiras, em florestas e em templos feitos de terra e lama, todas aquelas na igreja por baixo da igreja, e todas as idosas ainda capazes de visitar a diminuta catedral rubra do coração. Por todas essas mulheres das raízes que imploram por paz, amor e compreensão, e que agradecem e louvam com tanto fervor. Que flores brancas praticamente se abram acima de sua cabeça quando estão rezando. Por elas, que continuem sempre a nos ensinar a amar este mundo e todos os seres que nele estão, das formas que mais importem para a alma. Oração 5, prece 5. Por todas as inteligentes e corajosas, las simpáticas, as grandes-mères, as mamãezonas e tantas especiales. Por todas as robustas bom-mamas e humildes mulheres grandes, que se casaram com o próprio amor e deram à luz 5 filhos insubmissos, chamados paz, esperança, sagacidade, interferência e impetuosidade. Por aquelas reverenciadas que derramaram dentro de nós 20, 30, 40, 50, 60, 70 e 80 anos de vida, que derramaram um rio de conselhos, advertências, que enfiaram no nosso bolso mapas de tesouro dobrados para levarmos ao entrar na selva, pelas que nos desafiaram, nos instigaram, cutucaram e empurraram, as ações exatas para nos fazer crescer na direção dos caminhos exatos, para que pudéssemos cultivar mais nossa alma. Por seus afagos carinhosos, seus olhares ternos, seus estranhos jeitos de nos incentivar e inovar e ter tanta coragem quanto elas. Por seus murmúrios no nosso ouvido. Não tenha medo, estou com você. Não desanime, siga em frente, brilhe agora. Abaixe-se agora. E não, assim não vai funcionar. E sim, desse jeito sim. Desse jeito. Por suas piadas secretas e seu gosto malicioso. Por comportamentos revoltantes e qualidades enternecedoras. Por estipularem limites, manterem limites, transgredirem limites e por apagarem limites rígidos demais e ajustarem limites muito frouxos. Por essas grandes velhas, les dames, algumas veneravelmente maduras na idade, algumas velhas no tempo da alma, mas de certo sábias, que atuam como norte verdadeiro para outras, pelo simples fato de existirem. Por elas, que sempre sejam mantidas em segurança, alimentadas por muitas fontes, que sempre recebam demonstrações de amor e gratidão, que mantenham sua alma vicejante a céu aberto, para que todos vejam. Então, essa foi a oração 5. Vamos para 6. E pelas filhas queridas, por aquelas que estão aprendendo a ser sãs e sábias de novo, ou sãs e sábias pela primeira vez na vida. E assim por todas as grandes mulheres mais velhas que percebem que não podem existir sem as jovens com quem meditar, a quem ensinar, de quem aprender, em quem encontrar humor e para quem encontrar potencial, na direção de quem se inclinar, em quem se derramar. E do mesmo modo, por todas as mais jovens, que perceberem que lhes restaria uma vida menos favorável sem a essência de uma velhinha mais sábia e quixotesca, com quem meditar, a quem ensinar, com quem aprender, em quem encontrar humor e para quem encontrar potencial, na direção de quem se inclinar, em quem se derramar. E assim por todas as filhas jovens, de meia idade e mais velhas, que ainda hão de vir à lareira das avós pela primeira vez, muitas vezes ou pela última vez,
por todas as grandes filhas e grandes velhas que manterão aceso o fogo desses relacionamentos sucessivos, por meio de cartas e livros, ensinamentos e reuniões, ditados e chamados de atenção, viagens com capas e plumas no chapéu, bem como a simples vizinhança, a todas as belas mulheres, jovens, velhas, no meio do caminho, que se procuram, que trabalham em busca de ser mãe, irmã, filha, uma para as outras, que estão se dando conta de que são o refúgio, um verdadeiro refúgio umas para as outras, por aquelas que percebem que estão juntas para que a menos experiente e a mais experiente possam um dia encontrar seu lar. O lar. Aquele lugar da alma habitado com maior persistência, à medida que a mulher acumula em torno de si seus anos de sabedoria. O lar. Qualquer lugar onde haja necessidade do amor, abrigo para o amor, enaltecimento do amor. Por elas, por todos os corações peregrinos que sempre possam se encontrar e não passar sem se ver, mas que permaneçam perto umas das outras e que se fortaleçam. E com isso fortaleçam os perímetros e portais do mundo da alma, confiados à sua guarda. Então, agora, prece 7. Por todas as filhas inteligentes, desconhecedoras sem rumo, e pelas que tudo sabem, pelas filhas que estão avançando direto ou que prosseguem aos trancos, pelas que estão aprendendo a chorar novamente, pelas que estão aprendendo a gargalhar. Por todas elas, não importa se estão saudáveis, curadas ou não. Não importa de que classe, clã, oceano ou estrela. Por todas as filhas que herdaram amor em abundância de antepassadas queridas que já se foram, mas que mesmo assim ainda fazem visitas. Por todas as filhas que um dia ouviram por acaso o conselho de uma sábia, destinada a outros ouvidos. Mas essas palavras certas, na hora certa, causaram uma centelha que iluminou seu mundo daquele momento em diante para sempre. Por todas as filhas que ouviram a sabedoria, não a entenderam, mas aguardaram para o dia em que conseguissem compreender. Pelas filhas que remam sozinhas e cujas antepassadas escolhidas foram por necessidade encontradas em livros queridos, em imagens norteadoras captadas no cinema, na pintura, na escultura, na música e na dança. Pelas filhas que absorvem o bom senso e as atitudes necessárias trazidas por espíritos de sabedoria, ásperos e evanescentes que aparecem em sonhos noturnos. Pelas filhas que estão aprendendo a escutar a velha sábia da psique, aquela estranha sensação interior de nítida percepção, de audição, noção e ação intuitivas. Pelas filhas que sabem que essa fonte de sabedoria interior é como a panela de mingau dos contos de fadas, que, por mágica, nunca se esvazia por mais que se derrame seu conteúdo. Por elas, abençoadas sejam suas belezas, tristezas e buscas, que sempre se lembrem de que perguntas ficam sem resposta, até que sejam consultados os dois modos de enxergar, o linear e o interior. Muito lindo. Prece número 8. Deixa eu ver quantas preces. A gente vai terminar as preces hoje, tá? E aí a gente vai ler a biografia secreta na semana que vem e encerrar essa leitura. Vamos ver aqui. E por todas as filhas e velhas que apoiam o que é bom e afastam a obediência cega a qualquer supercultura que premie somente a forma nivelada e deprecie o pensamento. Por todas as filhas e velhas que estão se tornando escaladoras cada vez mais astutas de montanhas místicas e que, por vezes, percorrem caminhos acidentados. Por aquelas que cada vez mais põem alma no que dizem, e pelos animais, águas, terras e céus. Pelas que mantêm caldeirões cada vez mais fundos, que são a lente que amplia a luz do farol, que se erguem como terra firme, onde antes não havia terra. Por aquelas que estão inflamadas com o desejo de ensinar e de aprender,
pelas que estão apenas descansando para poder se levantar com prazer mais uma vez, por essas flores noturnas cuja fragrância tem um efeito profundo e prolongado, muito embora os botões estejam ocultos, por todas as filhas e velhas que mantêm as mãos não só no berço, mas também na roda do leme do mundo ao seu alcance, por aquelas que abandonaram algo essencial e gerador de vida e voltaram para recuperá-lo, por aquelas que destruíram algo e pediram perdão com humildade em nome do amor, por aquelas que deixaram algo por fazer, se esqueceram sem captar sua importância, mas voltaram, reconstruíram, amenizaram, deram a bênção na medida da sua capacidade. Por todas as filhas e velhas que assumiram o papel de culpadas e deram tudo de si para reparar danos causados por outros. Pelas filhas e velhas que sempre se interessaram mais em ser amorosas do que em estar com a razão. Por elas que se deem conta de como sua vida é preciosa, de como, apesar de quaisquer imperfeições, elas são exatamente os baluartes, as pedras de toque, as notas fundamentais, os paradigmas necessários. E agora, 9. Por todas as filhas e velhas que, não obstante difamações culturais que digam o contrário, não obstante mágoas, decisões equivocadas, fracassos totais, são prova viva de que a alma ainda volta à vida, ainda vive e de modo vibrante. Por todas as filhas e velhas que, apesar de todas as fraquezas, apesar de toda a lenga-lenga do ego que indicaria o oposto, há muito tempo têm certeza ou acabam de ter um vislumbre de que nasceram com a sabedoria no corpo e na alma, e que essa sabedoria é tanto sua herança dourada como seu estopim dourado. Por todas as filhas e mais velhas que estão criando as referências que mais importam. Prova de que uma mulher é como uma árvore gigantesca, que por sua capacidade de se mover em vez de permanecer imóvel, pode sobreviver às piores tempestades e perigos, e ainda estar de pé depois, ainda descobrir seu jeito de voltar a balançar, ainda continuar a dança. Por todas as filhas que ainda estão em formação, quer tenham acabado de começar, quer já tenham avançado no caminho, para se tornarem ordinariamente majestosas e tão sábias, indomáveis e perigosas quanto forem convocadas a ser, o que é muito, muito, muito. Por elas, por todas nós, grande avó, por todos nós, grande avó e grande avô, grande neta e grande neta, da mesma forma. Que todos nós nos aprofundemos e vicejemos, que criemos a partir das cinzas, que projetamos aquelas artes, ideias e esperanças que não podemos permitir que desapareçam da face desta terra. Por tudo isso, que vivamos muito, que nos amemos uns aos outros, jovens enquanto velhas e velhas enquanto jovens, para todos sempre. Amém. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. Então, a gente terminou aqui essa leitura, e aí nós vamos terminar. Esse livro tem uma parte grande de notas, mas as notas eu não vou ler, tá? Então, eu vou ler na semana que vem, na terça-feira, vai ser uma leitura curta, eu acho que em 15 minutos a gente termina, que é a biografia secreta. Vai ser mais para a gente poder finalizar essa leitura. Bom, a gente também pode ler hoje, fechar esse livro hoje e começar na semana que vem a leitura do Mulheres Correndo com Lobos, né? Porque a gente está aí com... Ainda dá um tempinho. E a biografia secreta ela é bem curtinha, ela não é longa. Pode ser. Tu sabe que eu fiquei prestando atenção nas orações e pensei assim, quando tu começasse, eu vou prestar atenção e escolher uma, mas é impossível. Elas são boas, né? Escolher uma, não tem como escolher uma. Né? Incrível. E, na verdade, assim, a gente encontra a representação de cada uma dessas pessoas que ela caracteriza aqui, né? Pois é. Então, você fala assim, essa aqui que é a única forma que
que eu já encontrei, a única expressão que eu quero para a minha vida, não tem isso, né? Não tem jeito. Não tem, não tem. Muito lindo mesmo. Nossa. Esse livro é muito lindo, muito, muito lindo. Então vamos lá, vamos para a biografia secreta hoje, a gente termina o livro, e na semana que vem a gente começa. Estou olhando para lá, que eu estou achando que ele está ali, mas ele está não, ele está lá em cima. Depois eu vou pegar e a gente começa, então, as mulheres que correm com os lobos. Então, biografia secreta. Quando eu era menina, meus sapatos nunca serviam. Bolhas de um rosa vivo nos calcanhares. Não me lembro. Será que meus sapatos eram muito apertados ou eram grandes demais? Com o chapéu nas mãos, os coitados dos meus pais perguntavam ao médico: tudo certo com ela? Problemas com os pés, dizia o médico. O defeito é grave. E assim meus pais gastavam seu dinheirinho em sapatos reforçados para os pés defeituosos. O médico ameaçava: ela nunca mais pode andar descalça. Nos sapatos de chumbo, ou acidentalmente, desculpa, nos sapatos de chumbo, eu acidentalmente atingi o lado de dentro dos tornozelos, ao correr ou andar. Os sapatos faziam meus joelhos baterem um no outro, com os ossos estalando, os tornozelos sangrando. Mas sem aqueles sapatos, sem nenhum sapato, os cachorros e eu corríamos como o vento. Toda criança tem uma vida secreta longe dos adultos. E assim, no verão ou na neve, não fazia diferença. Eu escapulia para uma das verdes salas do trono na floresta e lá eu desatava os 1000 cordões dos sapatos de ferro. Fazia força para abrir os canos altos e duros e arrancava aqueles sapatos de 200 quilos que poderiam atingir e matar uma mula. E então eu só ficava ali sentada, uma menininha cantando alto, lá, 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 enquanto meus pés balançavam descalços a escutar. Forçada de volta àqueles sapatos, ano após ano, foi então que comecei a planejar amputar meus pés, só para ver o médico desmaiar, só para refletir sua visão brutal de como deveriam ser pés sem defeito. Não andará direito pelo resto da vida, disse ele. É grave, muito grave, disse ele. Uma vez ouvi uma mãe rica dizer à filha toda arrumadinha num banheiro público, onde se pagava 10 centavos para usar o sanitário limpo em vez do sujo: não deixe seus pés se alargarem. Use sapatos o tempo todo, até quando for dormir. Não tenha pés comuns, aconselhou a mãe. Fiquei cismada. Mas o pé comum é tão bom ele ser comum, não é mesmo? Não, ela não tem arco algum, disse o médico. É grave, muito grave, disse ele. Aqueles sapatos de ferro, para impedir meu arco de tocar no chão, como uma índia de pés chatos, disse ele. Mas meus antepassados, murmurei. Eu sou uma índia de pés chatos, disse eu. E mais tarde, já adulta, ao ver minhas ancestrais e seus pés de solas gordas, eu soube que meus pés foram criados para andar por campos de lavoura, para cobrir quilômetros na terra batida no escuro, para ingerir nutrientes da terra direto através das solas e para andar empertigada, deslizar e girar na roda de dança. Mas naquela época, nas chamadas boas maneiras do interior, os pés das mulheres costumavam ser criados para tornarem-se pequenos sacrifícios humanos, mantidos pequenos demais, não sem peias, mas de certo modo sem pés. Capazes de correr morra acima, morra abaixo, ou de fugir. Revela-se que era exatamente esse o objetivo. Mas meus pés fugiram comigo neles de qualquer modo. E hoje nada de sapato reforçados para me fazer andar direito, pois com eles ou sem eles, não importa. Eu nunca andei direito. Até mesmo hoje, seguindo pela rua, eu dou uma guinada, de repente querendo ver alguma coisa, me juntar àquela marcha,
recuperar essa noite, falar com alguma pessoa ou algum bicho, fazer um desvio até uma flor que cresce através das pedras, abaixar para falar com uma criança, sobre a ocupação importantíssima de caçar coelhos para obter créditos acadêmicos, ou só parar e balançar diante de um amado. Meus pés e pernas pertencem àquele que dança, que também possui meus quadris, e os sapatos corretivos não corrigiram nada. Se fosse mais necessário para minha alma. Não corrigiram nada que fosse mais necessário para minha alma. Todos os ritmos mais importantes, os jeitos de parar e os passos largos permanecem sem conserto. Agora, acho que os sapatos talvez sejam uma das minhas formas cruciais de arte. Espero que, por fim, seja aceitável que eu, com frequência, use os tipos de sapatos mais descabidos e, às vezes, irreverentes que sejam possíveis. Por favor, posso ver os pretos com rosas vermelhas, aqueles com tiras que se enrolam e se enrolam no tornozelo, aqueles com laços atrevidos no calcanhar, minhas botas de motociclista com biqueira de aço, ou os mocassins de camurça que me deixam sentir até uma simples semente debaixo da sola? Acho que, por fim, chegou a hora, e sem consultar qualquer médico, em que posso também andar descalça, sempre que possível, para que eu possa realmente enxergar e ouvir. Ser jovem enquanto velha, velha enquanto jovem. Quando uma pessoa vive de verdade, todos os outros também vivem. E fechamos esse livro, A Ciranda das Mulheres Sábias, da Clarice Piccola Estés, não sei como é que fala o nome dela. E muito lindo esse livro, né? Traz aí essa mensagem poética mesmo, da força das mulheres. E nós vamos ver mais ainda agora o estudo de como que ela apresenta essa força das mulheres através das mulheres que correm com os lobos. E começamos na semana que vem, então, na terça-feira, no nosso horário, às 19 horas. Ok? Muita gratidão, meninas, pela presença de vocês. Gratidão aí por estarmos juntas aí nesse encontro, nesse estudo, nessa leitura. E semana que vem, então, começamos um livro novo, né? Começamos, que bom. Muito, muito, sempre. Esse livro é muito famoso, né? Mulheres que Correm com Lobos, é um livro muito conhecido, muito famoso. Eu já li uma parte dele, mas eu nunca li ele todo. Então, vamos lá, mergulhar aí nessa aventura, né? Vamos lá. E nós nos encontramos segunda-feira, antes da nossa leitura, às 9 horas da manhã, que eu vou passar agora a nossa meditação, tá? Vai ser às 9 horas, ok? Vai ficar lá gravado depois no Instagram. Se vocês puderem participar ao vivo, então, 9 horas da manhã, a gente se encontra na segunda e a gente vai se falando aí, tá bom? Tá bom, então. Tá bom. Um beijo, bom final de semana, bom descanso e até nosso próximo encontro. Beijos. Obrigada, igualmente. Tchau. Beijo pra vocês. Beijo. Tchau. Tchau, tchau. Tchau.